pele, lembrando que a gente já começou a semana passada falando da epiderme, né? Então, falamos de todas as camadas da epiderme, só colocar aqui o último slide para lembrar vocês. Então, camada córnea, granulosa, espinhosa, faltou uma aqui, agora que eu vi. Oxi, deixa eu colocar outra foto, então, e depois tirar essa. Então, camada córnea, camada lúcida, que não aparece ali, camada granulosa, espinhosa e basal. Cada uma delas, né, uma fase diferente da vida da célula, sempre a mesma célula, né, só que em diferentes fases e com diferentes funções. Então, desde a época que ela nasce, lá embaixo, aqui na camada espinhosa, então, quando ela é a célula adulta, e com todas as funções, e daí na granulosa, ela vai perdendo funções, vai perdendo características, na lúcida também, até que chega lá em cima, na camada córnea, é uma célula que praticamente já morreu, e só está esperando o tempo de ela ser desligada do sistema. Isso, então, é a epiderme. Logo abaixo da epiderme, então, a gente vai ter... Deixa eu ir. Tirar esse desenho daqui. Logo abaixo da epiderme, então, a gente tem a segunda grande camada, né, da pele, que a gente chama de derme. A derme já é um tecido completamente diferente da epiderme, é um tecido que não é composto de células como a epiderme, ele já é composto mais de um tecido que a gente chama de fibroso, né, formado de vários feixes, né, ou várias fibras, ou como vocês quiserem chamar, mas ele é composto de várias moléculas de colágeno e elastina. Então, essa parte, né, da derme, ela tem características, no final das contas, bem diferentes das características da epiderme, porque ela não é composta de células, não fazem renovação, inclusive, né? E com o passar do tempo, essas fibras ou esse colágeno, essa elastina vão sendo produzidos cada vez com uma frequência menor, e com o passar do tempo, então, a gente vai perdendo parte desse tecido. A gente pode dizer que é um tecido que é compressível, então, claro, vou fazer aqui uma comparação muito fora da casinha, mas é bem compressível, como se fosse uma bala de goma que a gente aperta, ela tem aquela elasticidade, e ela volta até o seu estado original. Então, ela tem essa função de que você comprime, ela volta ao normal, né? E ela também é extensível e elástica, ou seja, ela se estende e tem uma grande elasticidade. Então, isso vai dar para a gente o que a gente chama de sustentação da pele. Então, a nossa pele, né, principalmente enquanto a gente tem essa camada bem desenvolvida, a nossa pele é extremamente elástica, você puxa a pele, ela estica, e você solta, ela volta para o lugar, porque a gente tem essa camada da derme bastante completa. Quando a gente vai envelhecendo, que essas fibras acabam por não se recompor com muita facilidade, né? Então elas acabam sumindo com uma rapidez maior do que produzindo novas fibras. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa para tirar o som do fundo, que deve ser bem irritante esse som da minha rua aqui, né? Deixa eu ver, me ensinaram também, vamos ver se eu consigo.
Me digam, pelo menos isso deu certo? Ou continua o barulho de fundo da rua? Não, tá ok. Ah, beleza. Porque deve ser bem irritante esse barulho de carro passando toda hora, né? Porque deve é, aumentar bastante. Aí me ensinaram isso ontem. Vamos voltar lá. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, né, a nossa pele começa a ficar mais flácida, exatamente porque a reposição de colágeno e elastina já não acontece ah, como quando a gente é jovem, que a gente vai perdendo essas fibras e já vão sendo repostas. Então, a tendência é que, com o passar do tempo, a pele perca, né, essas características de ser compressível. Compressível, sim, ela não volta, né, com facilidade para o lugar. Ela perde essa elasticidade, perde é, toda a jovialidade que a gente tem, né? Então, a pele começa realmente a ficar flácida, começa a ficar caída. O que mais que a gente pode dizer da derme? Ela contém entre 20% e 40% de água total do corpo, então é um local onde a gente tem uma retenção muito grande de água. Lembrem-se o seguinte, a água se dá muito bem com proteínas, e então, aonde tem proteína, existe uma tendência de se absorver bastante água. Então, vocês vão ver até alguns cremes, desculpe, alguns cremes, hoje a gente já não tem mais com uma frequência muito grande, porque a maioria das pessoas já começou já percebeu que creme de colágeno, para você passar na pele, não vai te adiantar muita coisa. Então, o que acontece? Um creme que contenha colágeno, nós não vamos conseguir fazer com que esse colágeno penetre até a derme, ele não vai chegar jamais até a derme, porque o colágeno e a elastina, eles são estruturas bastante grandes que não conseguem passar, não conseguem ultrapassar todas as barreiras que a gente tem. Por mais que você tenha um creme base, que você faça um creme base que permita a, a penetração desse creme para camadas mais profundas da pele, jamais o colágeno e a elastina que estão dentro desse creme vão chegar até lá embaixo para fazer a reposição. Então, creme de colágeno e elastina não tem essa capacidade que muita gente fala de ser firmador, né, de deixar a pele mais viçosa e tudo mais. O que ele faz, na verdade, quando você coloca na superfície da pele, é a absorção de água. O colágeno e a elastina, por serem proteínas, eles podem, então, não absorver, mas reter bastante água na superfície da pele, porque eles têm essa capacidade de reter água ao seu redor. Então, o que acontece, sim, é que ele ajuda na hidratação, eles ajudam na hidratação, eles melhoram, então, o sistema de hidratação da pele. Porém, reposição de colágeno e elastina, como os cremes prometem, não rola, certo? Desculpem se tinha gente que ainda acreditava que isso podia acontecer, mas é a verdade. Eu prefiro falar a verdade do que contar uma coisa que depois um dia vocês vão descobrir e ainda vão falar assim, mas o Trajano falou que... Não, eu não falei nada, eu falei que não absorve mesmo, não faz essa reposição. Então, vocês vão ver, muitas vezes, propagandas, pessoal que trabalha com a área, pessoal que vende produto, pessoal que aplica produto, falar que faz esse processo de absorção, então melhora a elasticidade da pele, firma a pele e tudo mais, tudo mentira, tá? É só para vender produto mesmo, só para que as pessoas usem e, né, como elas sentem uma diferença pelo fato de a pele ficar bem mais hidratada, mais brilhante e tudo mais, as pessoas passam a acreditar, mas não é uma verdade. Só vai fazer realmente essa melhora na hidratação.
Certo? Muito bem. E nesse local é o local onde a gente tem, então, a base lá das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas e dos folículos pilosos. Então, claro, eles vão até a superfície, eles vão atravessar a epiderme e vão sair, né, os pelos vão sair, o folículo piloso vai até a superfície, a glândula sudorípara vai até a superfície, a glândula sebácea vai também, porém, eles se encontram todos localizados na derme e não lá na epiderme. Então, se vocês olharem procedimentos, inclusive, que trabalham com glândulas sudoríparas, por exemplo, a retirada de glândula para quem tem problema de excesso de sudorese, ou mesmo retirada dos pelos, tudo mais, vocês vão ver que a coisa é realmente lá na derme. Até porque, lembrando, né, que a epiderme é extremamente fininha. Então, para que tenha realmente sustentação, o folículo piloso tem que ser mais fundo do que simplesmente ficar na epiderme. E lá na hipoderme, lá embaixo, então, a terceira e última camada, a gente tem um tecido adiposo que vai variar conforme o local. Ele pode ser mais espesso em alguns pontos e menos espesso em outros pontos. Ter mais camadas, né, de células de gordura em alguns pontos e uma menor quantidade em outros pontos. E qual que é a função dessa camada de gordura lá embaixo, lá na hipoderme? Na verdade, é uma forma de proteção mecânica. Então, o organismo, ele entende que tem certos lugares do nosso corpo que precisam de uma proteção maior, né, contra choques, por exemplo, contra um agente externo. Então, imaginem uma batida, você está andando e de repente se choca com um móvel, né? Tem lugares que precisam ser mais protegidos, então esses lugares vão ter uma camada maior de gordura. Locais que não têm tanta necessidade de proteção vão ter uma camada menor. Por exemplo, na pele do braço, por exemplo, geralmente a gente tem uma quantidade muito pequena de gordura. Por quê? Porque se a gente bater, existe o músculo, né, os músculos que estão aqui, não que eles não sejam importantes, eles são importantes, mas eles são resistentes a choque, são músculos, digamos assim, que não são muito espessos, tudo mais, então eles aguentam bem o choque e eles já passam esse choque diretamente para o osso, e esse choque acaba se disseminando e acaba não trazendo muito problema. Porém, tem outros lugares, né, que a gente precisa de uma proteção maior. Infelizmente, um dos lugares que a gente precisa muita proteção é a proteção contra nossos órgãos internos. Então, o que acontece? Na barriga, a gente tem uma camada maior de gordura, né, naturalmente. E a tendência é que essa camada de gordura, então, ela seja mais espessa, por exemplo, que do braço, porque nós precisamos de uma proteção maior. Então, a gente sempre aprende com os animais, né? Se vocês olharem os animais, vocês vão ver que quando eles estão numa briga, eles sempre protegem a barriga, porque se levarem uma mordida, se levarem um arranhão que rasgue aquela parte ali, eles sabem que eles vão morrer, porque todos os órgãos vão ficar expostos. E nós a mesma coisa. Então, se a gente tiver né, grandes problemas, um choque muito grande que desculpe, venha esse choque chegar lá dentro e afetar algum dos nossos órgãos, a gente pode sofrer consequências, ou de repente até um corte, alguma coisa, né, até chegar lá nos órgãos, o organismo então protege a gente com uma camada grande de gordura. Então, é muito variável essas camadas que a gente tem, né, de gordura.
e elas são realmente utilizadas pelo organismo para fazer essa proteção, protegendo, então, a gente principalmente dos agentes externos. Pode acontecer de algum agente interno mesmo querer nos atacar e o nosso, o nosso, nossa camada de gordura, nossa hipoderme nos salvar? O que vocês acham? Eu não diria agente interno, né? Algo de dentro da gente que essa hipoderme venha nos salvar, mas a gente mesmo, né? Pode ser atacado por nós mesmos, né? Sem querer, obviamente, né? Mas quem nunca foi, sei lá, fazer algum gesto e se bateu? Então, assim, eu acredito que o organismo é muito bem pensado, né? E ele, né, então, cria todas essas barreiras para proteger o nosso organismo como um todo. Falando então um pouquinho das funções da pele, a gente viu aí as três grandes camadas, né? Ah, então vamos falar um pouquinho das funções da pele como um todo. Então a gente tem a função de proteção, né, que a gente acabou de falar. Essa proteção física, então, está ligada com os agentes que podem tentar nos atacar, né? Então, é a camada de gordura, mas não é só a camada de gordura, é a própria derme com a sua camada de colágeno e elastina, que pode também, como é que a gente fala? Meu Deus, fazer com que um choque que aconteça não ele se disperse, eu não me lembro agora, me fugiu a palavra. Amortecer, podem amortecer, né? Eles em conjunto, a derme e a hipoderme podem, então, trabalhando em conjunto, fazer com que ocorra um amortecimento. Eles podem fazer com que um corte não seja tão profundo e não seja tão grave, porque eles vão estar no caminho para proteger e assim por diante. Então, existe essa proteção química. E a gente tem também, né, e é uma função da pele, eu falei física, né, e é também uma proteção da pele a proteção química e antibacteriana que a gente tem. Então, o próprio filme lipídico que a gente tem, que eu comentei já com vocês, que pelo fato de a gente ter lá no NMF, fator de hidratação natural, substâncias, né, que têm um caráter ácido, o nosso filme hidrolipídico fica com um pH mais puxado para o ácido. E isso faz, então, com que muito micro-organismo não consiga sobreviver ali. Então, é uma forma de proteção também. Sem contar no próprio filme hidrolipídico, que é uma proteção para que a gente não tenha uma perda excessiva de umidade, né? E que a gente, de repente, desidrate totalmente. Então, esse filme hidrolipídico ele vai fazer uma certa barreira, evitando que a gente perca muito líquido para o ambiente e, ao mesmo tempo, segurando a umidade ali na superfície da pele. Outra função que a gente tem é a função de sensibilidade. Então, a gente vai ter, né, tá ligado diretamente com a pele a questão da sensibilidade tato, né? Então, como é que a gente fala? Os pontos que estão ligados ao tato estão inseridos diretamente na superfície da pele. Esqueci agora o nome desses pontos. Os terminais, vamos dizer assim, os terminais onde
você vai ter as sensações, eles estão ali na superfície da pele, na epiderme e tal. Então, isso vai fazer com que a gente tenha todas as sensações que são uma forma de proteção ao nosso organismo. Então, a dor é uma forma de proteção. Se eu sinto dor, eu sinto algo que está tentando me machucar, e a minha reação espontânea é me afastar desse local, ou dessa substância, ou desse objeto que está me causando dor. Então, é uma coisa bastante... A gente nem percebe, é uma coisa que a gente acaba fazendo sem ter a noção de que está fazendo. Então, isso é devido aos receptores, né, de dor que tem na superfície da pele. Mesma coisa, o calor, a gente sente que algo está provocando um calor bastante grande na nossa pele, e a gente sabe que se aquele calor muito alto continuar na superfície da nossa pele, ele vai nos prejudicar, vai trazer problemas, e então a gente acaba se afastando também, de alguma forma, né? E a mesma coisa a pressão. A gente sente a pressão, e essa pressão nos avisa de alguma coisa. Então, a função de sensibilidade está bastante ligada à pele, porque os terminais nervosos, os sensores, estão ali na superfície. Função de termorregulação é uma função bastante importante. Então, nós trabalhamos bem dentro de uma faixa de temperatura, né? A gente, frente a uma temperatura muito elevada, a uma temperatura muito baixa, a gente começa a ter problemas, né? Uma temperatura muito alta, a gente passa a ter desidratação e todos os problemas que vêm com isso, e uma temperatura muito baixa também, a gente vai acabar sofrendo. Então, o nosso organismo, ele tem essa função de fazer essa termorregulação. Nós mesmos, então, acabamos por regular a nossa temperatura de acordo com as sensações que a gente está tendo. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, a gente está num determinado ambiente, e esse ambiente está extremamente, num calor extremamente grande. O que acontece com o nosso corpo? Quando vocês estão num calor muito grande, o que acontece? Acontece vasodilatação? Vocês já perceberam isso? Sim. Acontece sudorese? Sim. E perspiração. Diferença de sudorese com perspiração. Sudorese é quando a gente elimina água pelas glândulas sudoríparas. Então, tem locais específicos. E perspiração é aquela sensação de umidade que a gente sente na superfície da pele, como um todo. Então, quando você está num ambiente muito quente, o que acontece? A tua pele começa a ficar úmida. Por quê? Porque a gente está jogando água para cima, para a superfície, para tentar refrescar a superfície da pele e não ter problemas com a temperatura. Então, é uma forma de regulação. E a vasodilatação? Por que ela acontece? Não seria o contrário? Tipo assim, estou num ambiente frio, né, muito frio, então vou dilatar os vasos, isso o organismo pensando, vou dilatar os vasos para que eles aqueçam mais a superfície. Tá certo esse pensamento? O que vocês acham? Na verdade, não. Se eu estiver numa temperatura muito fria, né, e o meu organismo começar a aumentar o calibre dos vasos, o que vai acontecer? Vai começar a circular mais sangue na superfície, e como a temperatura externa está muito fria,
a tendência é que o calor que está no sangue vá para o ambiente. E, na verdade, o frio comece a resfriar o próprio sangue. E daí a gente vai ter um problema de temperatura interna mais baixa ainda. Então, o organismo, o que ele faz? Faz uma vasoconstrição, segura o calor dentro do organismo, tá certo? E quando a gente está frente a uma temperatura muito alta, ocorre a vasodilatação, por quê? Porque aí o próprio organismo aumenta o calibre dos vasos, o sangue fica mais na superfície e ele acaba sendo eliminado, né, com mais facilidade para evitar de aquecer demais também. Então, a gente tem essas situações e, às vezes, acontece ao contrário também, tá? Então, mas, de uma forma, quando a gente está falando de regulação da temperatura interna, é isso que acontece. Porém, existem situações que o organismo faz ao contrário. Quando ele não está tentando fazer uma regulação, né, e se adaptar àquela temperatura ou muito alta ou muito baixa. Em outros casos, eles podem fazer vasodilatação para que a superfície da pele fique quente, de repente, num ambiente muito frio. E vasoconstrição, quando a temperatura está muito quente, para não esquentar ainda mais a pele. Tá? Mas quando o organismo, quer fazer essa termorregulação, fazer com que o nosso organismo se adapte a uma temperatura muito alta ou muito baixa, é isso que eles vão fazer. Ok? Outra função é a função de secreção. Então, a gente tem glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas que vão fazer esse processo de secreção, eliminando, então, substâncias junto com a água lá da glândula sebácea, e eliminando substâncias também com o óleo, né, da glândula, desculpa, nossa, gente, hoje eu estou eliminando o óleo, né, da glândula sebácea e eliminando a água da glândula sudorípara, com substâncias junto. Elas não são eliminadas só água e só substância oleosa, sempre uma mistura de substâncias. E, então, uma das funções está ligada com a questão da formação do filme hidrolipídico, né? A outra função é realmente a eliminação de substâncias que não precisam mais, o organismo não precisa mais, então, algumas coisas são eliminadas, né, os resíduos, algumas coisas são eliminadas na urina, algumas coisas são eliminadas nas fezes, e algumas coisas são eliminadas principalmente nas glândulas sudoríparas. E, então, uma forma, né, do organismo mandar algumas coisas que são solúveis em água e que estão talvez mais próximas para ser eliminadas por uma glândula sudorípara do que por um processo todo de filtração, tudo mais, e a eliminação na urina. Então, existem essas funções, secreção, ok? Eu já comentei com vocês, mas deixo eu comentar mais uma vez, e lá na frente provavelmente vou comentar mais outras vezes. As glândulas sudoríparas, então, elas têm a sua saída sempre na superfície da pele, e as glândulas sebáceas, elas podem estar ligadas a um folículo piloso, e elas eliminarem a oleosidade, eliminarem a gordura dentro do folículo piloso, e daí isso sobe. Ou, em alguns casos, a gente tem algumas glândulas que elas também jogam essa oleosidade diretamente na superfície da pele, tá? Isso eu já falei, vou falar de novo, mas só para que fique bastante claro para vocês, que existem essas duas possibilidades. Função de absorção. Pode ocorrer, então, na camada córnea do folículo pilosebáceo e do folículo pilosebáceo. Então, existe absorção na pele? Existe. Naturalmente existe. Então, lá na epiderme, lá
na camada córnea, ou seja, lá na camada mais superficial, a gente pode ter algum processo de absorção de algumas substâncias, e aqui nas células do folículo piloso, tá? Pouca coisa pode ser absorvida que consegue passar por essas barreiras. No caso lá da camada córnea, o que acontece? Lembram-se que são várias camadas diferentes. No começo, nas mais superficiais, elas já são mais frouxas, então elas até permitem, né, que tenham espaços entre uma célula e outra, e nesse caso pode ocorrer uma absorção. Mas chega lá nas células nas camadas mais profundas da camada córnea, o que vai acontecer? As células estão extremamente grudadas uma na outra, e aí o processo de absorção não passa dali, porque elas, sim, daí estão formando uma barreira fechada. É um tipo como se fosse um tecido totalmente fechado e impenetrável. Então, eu digo isso normalmente, porque a gente tem, conforme o tipo de produto que a gente utiliza, a gente tem sim uma absorção que está ligada com as características do produto. Então, vocês já devem ter visto muitas vezes as pessoas falando: se você coloca um inseticida na mão, esses de matar mosquito mesmo, ele pode ser absorvido. Isso a gente ouve desde criança, né? Cuidado, lave a mão, porque senão pode absorver. Sim, tem algumas coisas que acabam por penetrar em camadas mais profundas, dependendo das suas características, tá? Então, não é qualquer coisa. A água, por exemplo, se eu colocar na superfície da pele, jamais ela vai chegar nas camadas as mais profundas da epiderme, mas um solvente, como esses solventes que tem dentro de alguns inseticidas, por exemplo, podem sim atravessar as células pela própria característica deles. A gente vai ver isso mais à frente, mas só para vocês saberem que essa absorção que a gente tem, né, que se fala muito em relação aos fármacos, essa absorção, ela acontece porque os produtos que a gente desenvolve têm substâncias ali dentro que têm características que favorecem uma penetração, digamos assim, ativa. Essa penetração é forçada, ela não é uma penetração natural, tá certo? Então, ela é como se ocorresse uma forma de força para que os produtos acabem atravessando essas barreiras. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Outra função que a gente tem é a função de respiração, troca de oxigênio por gás carbônico por oxigênio, mas é uma coisa bastante, não é relevante, né, para a nossa respiração mesmo. Sim, a gente tem essa troca, mas é uma troca, assim, bem fraca, digamos assim. Não tem uma importância muito grande. Claro que se a gente ficar sem essa troca de gás carbônico e oxigênio na nossa pele, a gente vai sofrer consequências locais, né? Por exemplo, digamos que eu seja enterrado não, mas eu me passe em piche em toda a minha pele. Aí sim não vai ter essa troca de gases e eu posso sofrer as consequências disso. Mas não que ela vai influenciar na nossa troca de gases, né, para a manutenção do nosso organismo. Função de reserva, então a gente tem a pele como uma função de reserva também, porque a gente tem os lipídios lá na hipoderme, né, e o lipídio sempre
é um produto que é utilizado como reserva de energia. Então, o fato de a gente ter lá na hipoderme maiores ou menores concentrações essas gorduras, a gente tem, então, esse material de reserva, então a pele participa também nesse processo de reserva de, de energia. Produção da vitamina D, né, então a gente tem essa função que está ligada com a pele também, então ela funciona com a influência da radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta tem uma forma que ela atua sobre o colesterol que está na nossa pele, ele não está exatamente só lá na camada de gordura, ele está nas células também. Isso faz com que a produção de vitamina D aconteça. Então, vocês já devem estar cansados de saber, né, que a gente não produz a vitamina D naturalmente sem a influência da radiação solar. E aqui em Curitiba, por exemplo, a gente sofre bastante, ou sofria bastante, né, por falta de vitamina D, porque a gente não tinha sol. Hoje em dia até que a gente tem, mas antigamente a gente tinha mais chuva e tempo fechado do que sol, então as pessoas eram muito mais deficientes de vitamina D. Uma função que a gente chama de função dielétrica, então, está ligado com a questão de carga elétrica. Então, a nossa pele, ela é carregada negativamente, então a superfície da nossa pele tem uma carga negativa e ela acaba por atrair uns positivos. Vocês já devem ter ouvido falar, não sei o que, hoje estou me sentindo muito pesado, muito carregado, não sei o que. Provavelmente é porque você, né, como organismo está sentindo que a tua pele está realmente com uma produção bastante grande de carga negativa. E a gente tem como tentar minimizar isso, tem várias formas. Para vocês terem uma ideia, existe um ditado, né, que fala que a gente tem que tomar banho de sal grosso para tirar a carga negativa, e faz todo sentido. Então, o uso do sal grosso, na verdade, não precisa ser grosso, pode ser sal, qualquer sal. Quando você mistura ele na água, o que acontece? Espera aí que alguém está pedindo para entrar. Quando a gente dissolve o sal na água para tomar um banho de sal grosso, um banho de sal, seja lá o que for, a gente sabe que ocorre a dissociação do cloro e do sódio na água, né? Então, o cloro se separa do sódio e eles ficam dispersos ali naquela água que a gente colocou o sal. E aí, quando você toma o banho com esse sal, as cargas positivas do sódio, elas acabam se ligando com as cargas negativas que estão na superfície da nossa pele, neutralizando essas cargas negativas e a gente sente o chamado descarrego. Então, basicamente, a gente está neutralizando uma parte daquelas cargas. E essas cargas, elas vão depender muito de vários fatores, né? Vocês já devem ter ouvido falar de fatores que fazem com que a gente, nosso organismo fique carregado negativamente. Sim ou não? Nunca ninguém ouviu falar nisso? Nunca ninguém tomou banho de sal grosso aqui? Sais de banho, sim. É a mesma coisa, na verdade, os sais de banho, basicamente, eles têm ou cloreto de sódio mesmo, ou algum outro sal que também se dissocia na água e faz o mesmo efeito. Então, é a mesma coisa.
Então, até uma situação interessante, quando você utiliza um sal de banho, se pede, né, que você dissolva na água, daí você entra naquela água e você fica um tempo lá dentro. E geralmente as pessoas comentam que elas acabaram se sentindo melhor, então saem da banheira onde elas estão e elas estão se sentindo melhor, com mais energia e tudo mais. Por quê? Porque realmente fez essa neutralização dessas cargas negativas. Ok? Então a gente Posso, tem essa. Pode posso falar. continuar produzindo? Oi? Posso continuar produzindo, então? O que Pode, faço agora. de banhos? E agora você tem Um uma. elemento. Não entendi? Agora eu tenho um elemento científico, né? Exatamente. Então, cientificamente, você pode explicar que realmente a coisa funciona. E algumas coisas são coisas bem simples, né, de serem explicadas, e às vezes a gente não sabe de onde vem, sabe que funciona, mas sempre tem uma explicação científica para tudo, né? Então, nesse caso, é uma tendência que a nossa pele tem de se carregar negativamente, e a gente pode sim, quando a gente percebe, e a gente percebe, a gente pode tentar diminuir esse excesso de carga negativa. Pode ser dessa forma, pode ser de outra forma. Existem outras formas que podem ser utilizadas também. Mas realmente traz um bom efeito. E existe também, antigamente se falava bastante, hoje eu nem vejo mais o pessoal falando, eu até não estou me lembrando da palavra, mas algum tempo atrás comentava muito meu Deus, como é que é o nome? Como que falavam? De substâncias ruins que saíam do nosso organismo e iam para a superfície da nossa pele. Não me lembro como que é o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas virou uma moda se falar muito disso, né? Como que é, meu Deus do céu? Tá na ponta da língua. Bom, enfim, não exatamente os antioxidantes, é, mas substâncias que se oxidam no nosso organismo e que são jogadas para a superfície da pele. Não é o antioxidante, é o contrário. Radicais livres. Radicais livres, exatamente. Então virou uma moda, né? Que tudo era radical livre, era tudo não sei o que, envelhecimento é radical livre. E realmente são essas substâncias que são jogadas fora, e algumas delas vão para a superfície da nossa pele e tem carga negativa sim, e elas aumentam ainda mais essa negatividade que a gente tem na pele. Então, sim, aí os antioxidantes eram muito utilizados para combater esses radicais livres. Virou uma moda até que hoje não se fala muito, mas é uma função normal do nosso organismo jogar essas coisas para fora. E quando eles têm essa carga negativa, realmente eles acabam transmitindo isso para a superfície da nossa pele. É uma vantagem ser velho, professor. A gente escuta essas coisas aí. Oi? Alguma vantagem ainda ser mais experiente, vai, não vou chamar de velho. E a gente lembra dessas coisas. Não, é verdade. O pior é quando a gente sabe e a gente não lembra, né? Tipo o meu caso agora. Aí sim o negócio complica. Pior que estava na ponta da língua mesmo. Mas é isso. Então, é mais uma função da nossa pele. Essa função que a gente chama de função dielétrica. Função de cicatrização é uma função que é bastante importante. Nosso organismo sabe que nós podemos, por algum motivo, ter um rompimento dessa barreira enorme que a gente tem, que se chama pele, e então o organismo ele já está preparado caso isso venha acontecer. Rompeu de alguma forma, teve um corte, teve um raspão, um ralado, qualquer coisa, todo um processo, e vocês sabem, né? Vocês já aprenderam o processo todo desculpe, de cicatrização. Então,
todos aqueles elementos que são importantes para a regeneração da pele são mobilizados assim que o organismo detecta alguma coisa errada. Fez um corte, né? Você já começa a sangrar, e o sangrar já é uma forma de começar a trazer elementos ali para começar o processo de regeneração. E então o organismo é uma coisa assim fantástica, né? Ele sabe se cuidar, ele sabe se tratar, ele sabe se regenerar. E a pele, então, está bastante ligada a isso, porque a pele é o maior órgão que a gente tem, e ela tem que continuar sempre, ah, sempre íntegra, né? Então, qualquer probleminha que venha acontecer é uma fonte de contaminação, uma fonte de infecção, e tudo que vem com uma possível infecção. Então, o organismo vai lá e já tenta resolver a coisa o mais rapidamente possível. Quando o sistema tem um rompimento muito grande, né, a gente acaba tendo, então, aquele processo de cicatrização. Tem todo um nome para isso, mas um processo de cicatrização que, às vezes, acaba aparecendo a cicatriz. Mas, para o organismo, é melhor fazer um processo que não fique perfeito, que ele não se regenere completamente como era antes, né, do que ficar aquela parte da pele rompida. Então, para a pele, não é tão importante, né, o resultado final. O importante, quer dizer, não é importante o meio, o importante é o resultado final, que a pele volte a ficar íntegra como era anteriormente. Ok? E isso está ligado muito, obviamente, com a vascularização da derme, né? Então, se a gente tem problemas de vascularização, de circulação, tudo mais, a gente vai ter um reflexo nisso. Quanto melhor a nossa circulação, a nossa vascularização, melhores os resultados e mais rápido, né? Porque o sangue está ligado a isso. Se a gente tem problemas, não existe uma vascularização muito boa no local e tudo mais, a tendência é que esse processo demore mais a acontecer. E a função de perspiração também é uma função da pele, como eu comentei anteriormente, normal, de passagem de água de dentro do nosso organismo diretamente para fora. Essa passagem é diferente da passagem que acontece pela glândula sudorípara. É uma passagem que vai da epiderme para a superfície da pele sem a utilização da glândula sudorípara. Então, é para quando a gente tem a gente faz parte, está dentro de algumas situações. Um calor muito grande, né, que o organismo percebe que esse calor do ambiente pode começar a afetar o nosso organismo por dentro. Então, a primeira coisa que o nosso organismo faz é resfriar a superfície da pele para evitar que ela superaqueça. Quando a gente está fazendo exercício de uma forma muito, muito intensa também, a gente começa a ficar com a pele úmida como um todo. Por quê? Para resfriar, porque a gente está produzindo muito calor e a gente precisa fazer um processo de resfriamento. Quando a gente tem, isso são casos específicos, não acontece com todo mundo, mas se você leva um susto muito grande, ou se você passa por uma situação bastante tensa, tem um monte de gente que começa a transpirar, não, perspirar, né, ficando com a pele toda úmida. Também é uma forma de, como é que eu posso explicar nesse caso? É uma forma do organismo jogar essa água para fora para tentar, entre aspas, né, dar uma resfriada na pessoa, para a pessoa não ficar lá, digamos assim, com, né, todo o processo de energia muito grande e aumentando muito a temperatura interna. Então, se você passa um susto muito grande, teu coração acelera, você
começa a ter uma circulação mais rápida e tudo mais, isso pode trazer um aumento de temperatura interna. E daí você acaba por perspirar também. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem alguns produtos no mercado de cosméticos, de produtos de higiene pessoal, que eles falam assim, tem desodorante, tem antitranspirante e tem, hoje eu não vejo mais, mas antigamente tinha alguns produtos que eram chamados de antiperspirante. Se a perspiração é uma liberação de água na superfície de toda a pele, será que tem algum produto que resolva isso mesmo? O que vocês acham? E se existe um antiperspirante, eu não teria que passar na pele inteira para evitar que essa água subisse na superfície? Então, mais uma coisa de cosméticos, a gente tem alguns produtos que têm as suas funções colocadas, né, de forma errada. Então, a gente tem desodorante, né, que é aquele produto que só vai eliminar as bactérias, os micro-organismos. A gente tem aqueles que evitam que você transpire, né, mas que você vai fechar a saída das glândulas sudoríparas, né, e alguns que são considerados como antiperspirantes, na verdade, eles são antitranspirantes, porque senão eu teria que passar na pele inteira para eu evitar que a minha pele ficasse úmida por perspiração. Mas, enfim, tem certos produtos aí no mercado que acabam pecando por usarem uma função para ele que não existe. Outra função da pele é função imunitária, porque a gente tem as células de Langerhans, né, que estão ali na epiderme, como a gente viu, e elas têm ligação, então, né, com, praticamente pelo fato de elas estarem quase que na superfície da pele, elas têm ligação praticamente com o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, elas têm ligação com o nosso organismo interno. Nosso sistema linfóide está ligado a essas células de Langerhans. Então, qualquer coisa que elas percebam, né, de errado, elas já vão mandar informações lá para o nosso sistema linfóide também, né, e se for o caso, vai começar uma resposta anti-inflamatória ali na nossa pele. Que horas são? 8h57? Eu acho que eu vou deixar para falar das diferentes classificações que a gente tem da pele na próxima aula, porque quando a gente começa, são várias coisas que a gente tem que ver, e eu não quero parar na metade, tá certo? Então, semana que vem a gente continua aqui de classificações, e vai à frente, e daí a gente fala também, não só da pele, mas a gente fala dos anexos. Pelos, cabelos e unhas. Beleza, gente? Beleza. Dúvidas? Tá aqui tudo tranquilo, professor. Oi? Tá aqui tudo tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Então tá. Então, gente, desculpa, não entendi. Não era nada. Então, um bom final de semana para vocês.